Bom, é aqui conosco a secretária de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen. Tudo bem, secretária? Bom dia, obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan. Que agradeço, bom dia a todos, obrigada pelo convite da Jovem Pan e um bom dia a todos os ouvintes e internautas que estão acompanhando vocês aqui hoje. O secretário, é claro que não dá para agradar todo mundo. Os donos de restaurantes querem mais tempo para trabalhar, para deixar os bares, restaurantes abertos, e tem também uma parcela, claro que aí mais ligada à área científica, dizendo que ainda é precipitado, ainda é perigoso. A gente viu no Rio de Janeiro a situação na quinta-feira passada no bairro do Leblon. Como é possível organizar essa reabertura, secretária, tentando agradar pelo menos esses dois lados? Esse está sendo o nosso desafio diário aqui, né, Tiago? Hoje a gente está vendo os números que estão sendo acompanhados do Plano São Paulo diariamente. Nós apresentamos na última sexta-feira, tendo um indicativo bastante positivo com relação ao município de São Paulo e as regiões Sudeste e Sudoeste, que são as regiões que estão entrando na fase amarela, obviamente, também na média do estado, uma evolução positiva também desses mesmos dados. Entretanto, ainda temos que lembrar que estamos numa etapa de transição, né, onde o vírus está extremamente presente nessas regiões, mesmo que controlado, reduzindo, entrando nesse platô, né, que o governador João Dória mencionou. Nós temos que ter cuidado para não repetirmos o que está acontecendo não somente em estados vizinhos aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. Aberturas precipitadas acabam causando o que está acontecendo, que é esse repique muito rápido da epidemia e acabando ter que voltar para fases piores, né? Ou seja, fechando tudo, em alguns lugares, inclusive voltando a fazer um lockdown completo. Então, o nosso trabalho aqui é um trabalho de retomada gradual e responsável, respeitando também a regionalização. Hoje é um dia muito importante, é um dia que nós temos que mostrar e dar o exemplo que nós conseguimos fazer essa retomada de uma forma gradual, que nós conseguimos fazer isso usando máscaras, respeitando os protocolos, respeitando os horários estabelecidos, para que tenhamos exatamente cuidado. Todos nós queremos que todos os lugares voltem a funcionar. Eu digo isso como secretária de Desenvolvimento Econômico. Nós queremos, estamos aqui preparados. Hoje mesmo vamos ter reuniões com o secretário Henrique Meirelles sobre a retomada 21-22, um plano para os próximos 2 anos, mas nós estamos nessa transição. E agora, no momento de transição, precisamos ter disciplina, paciência e esse espírito coletivo para que não tenhamos que retroceder com medidas mais restritivas, né? Então possamos continuar seguindo em frente, avançando para as próximas etapas e retomando nossa economia. Secretária, pergunta agora de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, secretária. Quando você retoma as atividades econômicas, acho que é esperado um repique nos casos. Aqui na Flórida aconteceu isso. A pergunta que eu lhe faço é muito objetiva. O critério para definir isso ainda é a questão dos leitos? É achatar a curva ou passou a ser algum outro critério, como, por exemplo, mirar no número total de casos ou de óbitos? O critério continua sendo o mesmo, Rodrigo. Nós temos aqui no Plano São Paulo 2 dimensões que são monitoradas diariamente e balanceadas exatamente para definir o faseamento: capacidade do sistema de saúde e evolução da pandemia. Então, como um exemplo, no caso do estado de São Paulo, nós temos hoje uma ocupação média de leitos de 63,9% e temos aqui, nos últimos 7 dias, né, com o dado mais atualizado que eu tenho hoje, uma redução de casos média no estado de quase 8%, de internações por casos Covid suspeitos, né, ou SRAG, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, houve uma redução de 1%, e de óbitos também houve uma redução de 0,6% com relação aos 7 dias anteriores. Na capital, esses números são muito mais expressivos, né, a gente tem acompanhado nos últimos 7 dias versus 7 dias anteriores, diariamente, uma melhoria constante aqui de casos, internações, óbitos e uma estabilidade na ocupação de leitos também. Então a gente olha os dois lados, porque é muito importante garantir que todos sejam atendidos, mas também garantir que a epidemia não cresça descontroladamente. Então são esses as duas dimensões que estão sendo monitoradas aqui diariamente. Secretária, pergunta agora de Joel Pinheiro da Fonseca. Diga, Joel. Bom dia, secretária. A gente acompanhou as cenas muito temerárias lá no Rio de Janeiro, em que as pessoas se aglomeraram assim, completamente ali no Leblon.
E do ponto de vista da população, para muita gente, parece que a epidemia já passou, ainda mais com a abertura agora de restaurantes, de bares, parece que a epidemia ficou no passado. Se está aberto, a pessoa quer frequentar, ela quer ir. Qual a recomendação que você dá para o cidadão que está pensando se sai ou não sai de casa, se vai para os restaurantes? Ir ou não ir? Joel, a gente está num momento de transição onde o importante é que agora o espírito coletivo é o momento mais importante de mostrar que nós temos ele. Então, a primeira coisa, quem precisa sair respeitando os protocolos. E a máscara é fundamental. A gente percebeu aqui que tanto o isolamento social quanto o uso de máscaras nos ajudou a salvar mais de 70 mil vidas no nosso estado. E, além disso, se nós não tivéssemos feito isso, nossos números oficiais hoje, a gente teria mais de 1 milhão de casos aqui registrados, como todas as projeções mostravam, qual que seria o cenário sem isolamento, sem uso de máscara e com os protocolos adequados. Então, é muito importante garantirmos que todos conheçam os protocolos e, principalmente, usem máscara. Nós vimos nas últimas pesquisas da Fundação SEAGE que 97% dos paulistas, dos cidadãos do estado de São Paulo, consideram que usam máscaras, reportam que usam máscaras. Na capital esse número chega a 99%, então é muito importante a gente seguir esses protocolos. A outra coisa muito importante é, para quem está retornando nessa flexibilização gradual que está sendo realizada, a gente está fazendo todo um desenho onde as coisas se conectam. Então, os trabalhadores que voltam a trabalhar em escritórios precisam comer. Eles não têm tempo de voltar em casa. E por isso a abertura dos restaurantes também para apoiar os donos de restaurantes, de bares, para que possam vender seus produtos, iniciar essa retomada. Então é um momento aqui de muita cautela, de muito cuidado, de muita solidariedade, né? Então a mensagem é essa: quem puder ficar em casa e quem precisar sair, respeitar os protocolos. Secretário, só para a gente fechar, é bom lembrar que, claro, a fiscalização depende também muito das prefeituras, no caso aqui da Prefeitura de São Paulo, e eu pergunto, como é que a senhora espera que seja feita essa fiscalização e como que vai ser o monitoramento para saber se daqui a 2, 3, 4 semanas, 1, 2 meses, é possível ampliar ainda mais o funcionamento no caso dos bares e dos restaurantes? A fiscalização está sendo feita pelas vigilâncias sanitárias dos municípios e também estadual. São equipes muito boas, super qualificadas. Se tem uma equipe que sabe fazer esse tipo de trabalho, né, além do nosso grupo aqui do Centro de Contingências Epidemiologistas, são exatamente os profissionais da vigilância sanitária. Então, eles têm total condição de fazer esse acompanhamento. E, além disso, para a segunda parte da pergunta, a gente está monitorando diariamente os dados e fazemos atualizações do Plano São Paulo a cada 2 semanas. Então, nessa próxima sexta-feira, haverá uma nova atualização, onde vamos olhar os nossos números, e os números mostram que a gente tem um cenário bastante promissor, né? Continuando nessa linha, a gente está vendo aqui tanto a capacidade do nosso sistema de saúde estabilizada, com alguns pontos de preocupação no interior, mas nós temos também na evolução da pandemia números positivos no que diz respeito à redução média de internações, de casos e estabilização do número de óbitos. Continuando nesse caminho, nós vamos ter boas notícias e podemos avançar na flexibilização. Na sexta-feira, inclusive, mencionamos que depois de 4 semanas na fase amarela, já é possível iniciar a próxima etapa das aberturas, com também toda a parte de eventos com público sentado, teatros, museus, galerias, congressos, né? Então é um trabalho coletivo que esperamos ter boas notícias em breve. Já nessa sexta-feira já vamos ter uma próxima etapa para saber como estamos avançando, e daqui a 3 semanas estamos no próximo ciclo, mais ainda, porque a gente mantendo essas regiões na fase amarela, podemos iniciar o próximo ciclo de retomada de atividades. Secretária de Desenvolvimento Econômico do Governo de São Paulo, Patriciele, mais uma vez, secretário, obrigado pela atenção, pela gentileza, até a próxima, bom trabalho, boa semana. Muito obrigada, Thiago, Rodrigo, Joel, é um prazer estar com vocês aqui hoje.